Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu me lembrei de uma grande ferramenta que é utilizada por grandes empresas, por canais de televisão, por pessoas quando querem saber a opinião de outras pessoas. É a famosa pesquisa de opinião. Então, quando uma empresa quer saber se o seu produto está sendo bem aceito ou não pelo mercado, utiliza a pesquisa de opinião. Se os canais de TV, se as estações de rádio querem saber se o seu conteúdo está sendo bom, utiliza-se também a pesquisa de opinião. Também os políticos, quando querem saber se o seu trabalho está sendo bem feito, utilizam a pesquisa de opinião. Então, quando ela é bem feita, ela é uma excelente ferramenta para saber a opinião das outras pessoas sobre algo, sobre alguém, sobre algum produto. O problema é quando ela erra. Quando ela erra, as pessoas deixam de acreditar, as pessoas não mais seguem aquilo, não acreditam mais naquilo. Mas quando ela é bem feita, gente, quando uma pesquisa de opinião é bem feita, ela pode realmente revelar algo interessante. Como é que está sendo a aceitação do seu produto, das suas coisas, daquilo que você faz? Por que eu estou falando isso tudo? Porque no Evangelho de hoje a gente vê, logo no começo, Jesus fazendo uma pesquisa de opinião. Jesus, que já estava andando no meio daquela multidão já há algum tempo, curando pessoas, realizando milagres, falando para as pessoas, pregando. Então ele vira para os seus discípulos e pergunta: o que as pessoas estão falando de mim? Quem essas pessoas acham que eu sou? A pesquisa de opinião aí, ó. E aí os discípulos viram para Jesus, uns estão falando que você é João Batista, outros estão falando que é Elias, um grande profeta. Jesus deve ter pensado, nossa, mas não estão entendendo nada, né? Não entenderam nada. Estou aqui há tanto tempo fazendo milagres, curando, e até agora não entenderam nada. Aí Jesus vira para os discípulos, para aquele núcleo ali mais próximo a ele, e pergunta: e vocês? Quem sou eu para vocês? E nesse momento Pedro toma a palavra e fala: tu és o Cristo. Alguém que tinha entendido tudo? Tu és o Cristo. Se Jesus perguntar isso para você hoje, é você. Quem é Jesus para você? Qual seria a sua resposta? Uns podem falar: Jesus, tu és o meu Salvador, tu és o meu libertador, tu és aquele que me sustenta, tu és aquele que salvou a minha família, que me salvou da morte, enfim. Cada um vai ter uma palavra para falar. E você? Quem é Jesus para você? Se Jesus fosse fazer essa pesquisa de opinião hoje nas universidades, quem sou eu para vocês? Talvez não escutasse nada, porque uma matéria que está fora de moda hoje nas universidades é Deus, não é verdade? Se Jesus fosse num barzinho hoje e perguntasse quem sou eu para vocês, talvez também as pessoas não soubessem falar quem é esse Jesus. Mas hoje, de forma especial, ele pergunta para você: quem sou eu para você? É isso que Jesus te pergunta hoje. Qual é a sua resposta? Qual é a sua resposta para ele? E continuando o Evangelho, Jesus então começa a falar do sofrimento que ele ia passar, porque se Pedro falou que ele era o Cristo, então o Cristo era aquele que iria passar por sofrimentos, que iria carregar uma cruz, que ia morrer numa cruz. Jesus começa a falar daquilo que iria acontecer com ele, e Pedro falou: não, peraí, não era bem isso que eu estava imaginando, não. Naquele tempo esperava-se um grande Messias que ia salvar todo aquele povo, né, da tirania dos romanos, e de repente está falando de um servo sofredor que ia sofrer. Não. Pedro toma a palavra: não, Senhor, que isso não aconteça, não vai acontecer isso não, que Deus não permita. E na mesma hora Jesus dá uma resposta para ele: afasta de mim, Satanás. Os teus pensamentos não são de Deus, são dos homens. O sofrimento nos repele, né? A gente não quer sofrer, a gente não deseja sofrer. Mas, meus irmãos, todos nós vamos sofrer. Todos nós. Ontem a gente falava sobre isso, né? As tentações, as tribulações, as tempestades vão vir
sobre todos nós, sobre aquele que construiu a casa sobre a areia e sobre aquele que construiu a casa sobre a rocha. Todos nós vamos passar por problemas, todos nós vamos passar por tribulações. E muitas vezes a gente rejeita esse Jesus que traz o sofrimento, a gente rejeita esse Jesus, né, o cristianismo que traz o sofrimento. Uma vez eu li uma frase daquele grande escritor Lewis, quando ele falava que se fossem perguntar para ele que indicasse uma religião que fosse cômoda, né, que trouxesse comodismo, ele falava assim: eu nunca recomendaria o cristianismo, porque é a gente nadar contra a correnteza o tempo todo. E muitas vezes a gente se aproxima de Deus achando que Jesus é aquele que vai resolver todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades. Colocamos Jesus atrás de um balcão, sabe um balcão de farmácia? A gente coloca Jesus ali atrás daquele balcão de farmácia e começa a pedir o remédio para ele, né? Como a gente faz com o farmacêutico: eu quero remédio para dor de cabeça, eu quero remédio para isso, eu quero remédio para aquilo. E a gente faz essa troca com Deus. Ó, Jesus, eu te dou a minha vida, mas eu quero ser curado disso, 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 disso. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero fazer isso, eu quero me realizar na vida, eu quero fazer isso, 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 isso. Ou seja, a gente vai colocando ali Jesus atrás do balcão. Quando fala assim em sofrimento, em cruz, a gente não quer. E Jesus termina esse evangelho de hoje falando isso: olha, quem quiser salvar a sua vida vai perder. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, esse vai salvar. Você quer seguir Jesus? É o que ele fala hoje. Tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me. E como é difícil renunciar às nossas vontades, como é difícil renunciar àquilo que a gente quer, os nossos desejos, tomar a nossa cruz e seguir. Não queremos o sofrimento, rejeitamos o sofrimento e muitas vezes fazemos igual Pedro. Tu és Jesus o Cristo, mas sofrer não. Que Deus não permita isso. Gente, esse sofrimento vai vir sobre todos nós vamos passar por grandes dificuldades. Pode ser que você hoje esteja passando por uma grande dificuldade. A boa notícia nisso tudo é que a gente não passa sozinho. O próprio Deus vem sobre nós. O próprio Deus vem nos ajudar a carregar essa cruz. O próprio Deus nos ajuda a carregar essa cruz. Meus irmãos, nós não estamos sozinhos. Que a gente não rejeite essa cruz, que a gente não jogue fora essa cruz, mas que a gente tome essa cruz junto com Ele, porque sozinho nós não podemos nada, mas com Deus nós podemos tudo com Ele. Fique com Deus, foco, força e fé.